Shalom, graça e paz. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É a realidade que Deus tem para mim e que Deus tem para você como filhos de Deus. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E os discípulos, eles vêm sempre aqui para aprender mais a respeito da Bíblia, porque sabem que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é um livro para a gente ler, mas é um livro para a gente estudar, é um livro para a gente entender, um livro para a gente aplicar as realidades desse livro nas nossas vidas. E então, a gente será pleno, a gente será realizado, a gente será inteiramente abençoado por Deus, como filhos de Deus que nós somos. E hoje existe uma realidade muito importante que eu quero trazer para você. A gente precisa entender como filhos de Deus que agora nós somos, que para dizer sim, a gente precisa aprender a dizer não. Calma, eu vou te explicar. Querido, 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: aquele que está em Cristo, veja, eu e você agora estamos em Cristo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o que eu vim trazer para você hoje, a realidade que eu vim ensinar para você hoje, é que para dizer sim para os sonhos de Deus, primeiro nós precisamos aprender a dizer não para os nossos sonhos pessoais. Para dizer sim para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos dizer não para as nossas próprias vontades. Queridos, muitas vezes algumas coisas não rompem ao nosso redor, porque a gente se esquece, queridos, que muito antes de nós projetarmos algumas coisas, Deus, ele já tinha o seu projeto. E você faz parte do projeto de Deus. Sabe, alguém que me intriga na Bíblia? O apóstolo Paulo. Sim, ele era um judeu legítimo, querido. Os seus pais enviaram ele para estudar aos pés de Gamaliel. Então ele foi educado para se tornar exatamente quem ele se tornou. Ele foi doutrinado para isso, ele tinha tanto zelo por Deus, pela palavra de Deus, pela lei de Deus, que ele perseguia cristãos, que ele dava ordem para que cristãos fossem assassinados, fossem mortos. Ele perseguia com toda a sua força, com toda a sua integridade, aquilo que ele cria, sabe? Ele cria naquilo, então ele fazia aquilo com toda a sua força, ele impedia o avanço da igreja, o crescimento da igreja. Então ele se tornou exatamente aquilo que seus pais queriam que ele se tornasse, aquilo que o seu povo queria que ele se tornasse, aquilo que ele mesmo queria se tornar. Ele tinha convicção disso, queridos. Mas um dia, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, teve um encontro com Jesus. E nesse momento, queridos, ele passou por uma ruptura. Nesse momento, Paulo rompe com o seu passado. Nesse momento, Paulo rompe com as suas expectativas. Nesse momento, Paulo rompe com as expectativas dos seus pais, com as expectativas que o seu povo tinha para ele. E finalmente ele entende que aquilo que ele tinha sido gerado para ser no ventre da sua mãe, ele tinha sido escolhido por Deus para um propósito em Deus. E quando ele entende isso, queridos, ele rompe com tudo. Ele não consulta mais carne e nem sangue, ele diz isso em Gálatas. Quando eu descobri que Deus tinha me escolhido no ventre da minha mãe para ser o apóstolo aos gentios, pregar a palavra de Deus aos gentios, eu não consultei carne e nem sangue, ou seja, ele não consultou mais nenhum ser humano. Ele não agradou mais carne ou sangue, ele não agradou mais nenhum ser humano, ele, sabe, não viveu mais para fazer a vontade da carne e do sangue de nenhum ser humano, nem mesmo ele, mas acima de tudo, ele viveu para fazer a vontade de Deus, ele viveu para suprir a expectativa de Deus, ele viveu para cumprir o propósito de Deus. E é isso que eu e você precisamos entender, querido, que um dia
a gente teve um encontro com Jesus. E a gente, quando se encontra com Jesus, está diante de uma pergunta. Ele nos faz uma pergunta. A partir de hoje, qual será o tipo de expectativa que você vai suprir? A sua? A dos seus pais, dos seus familiares, dos seus amigos, a das pessoas ou as minhas expectativas? Você quer viver quais sonhos? Os meus sonhos ou os teus sonhos? Você quer fazer qual vontade? A minha vontade ou a sua vontade? E é esse ponto de ruptura, queridos, que faz com que o evangelho seja a maior fonte de transformação para as nossas vidas. Querido, redenção basicamente é permitir que a morte do velho homem aconteça para que nasça o novo. O grande problema, querido, é que hoje a gente vê o avanço da igreja, a gente vê as igrejas crescendo numericamente, mas há algum tempo atrás foi feita uma pesquisa e o número que foi detectado, queridos, é que 70% das pessoas que estão dentro da igreja não passaram pelo processo da conversão da sua natureza, não passaram pelo processo da renovação do seu entendimento, não nasceram de novo, nunca foram transformadas. Então a igreja ela é aceita socialmente, mas ela não é transformada naturalmente, na sua natureza. Então é isso que Jesus diz para João na ilha de Patmos. Da igreja, querido, que tem fama de que vive, mas está morta. Da igreja que pensa que é rica, mas mal sabe ela que é miserável, pobre, cega e nua. E a verdade é, querido, que esse é o motivo que tem muita gente cansada, tem muita gente desistindo, porque encontrou o evangelho, mas ainda não se esvaziou das suas expectativas para abraçar as expectativas que Deus tem. Ainda não abriu mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos que Deus tem. E está lutando, querido, e acha que está lutando contra o inimigo, mas está lutando contra Deus. E eu preciso te dizer, Deus te criou e Ele sabe para que te criou e Ele tem o melhor para você. Se você viver o propósito de Deus para sua vida, você vai viver completamente. Os sonhos de Deus são maiores do que os teus. O que Deus tem é maior, Ele tem coisas maiores e melhores reservadas para a sua vida. Querido, imagina o apóstolo Paulo. Antes ele trabalhava incansavelmente para fechar igrejas, para impedir o avanço da igreja. Agora ele ia abrir. Antes ele perseguia os cristãos. Agora ele se tornou o maior perseguido. Por quê? Porque Paulo teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, isso mudou a sua rota. Isso recalculou a sua rota. Meu irmão, uma das coisas mais tristes na história de uma vida, na história de uma família que teve um encontro com Deus, é quando a rota dessa pessoa, a rota dessa família, ela não foi alterada. Ela não foi mudada, ela não foi recalculada. É quando os seus sonhos não mudaram, é quando os seus pensamentos não mudaram, é quando as suas atitudes não mudaram. Porque existe um princípio básico, querido, a respeito da conversão sobre o evangelho. É que o homem que você era, a mulher que você era, aquela mulher morreu, aquele homem morreu, para que possa nascer um novo homem, para que possa nascer uma nova mulher. Há uma mudança de identidade, há uma mudança de natureza, há uma mudança de pensamento, há uma mudança de direção, metanoia, mudança de vida, mudança de direção. Conversão, querida, é voltar à versão, é voltar a ser aquele que você era no coração de Deus desde antes da fundação do mundo, querido. É a partir do momento que Jesus entra na sua vida para que possa nascer quem Deus sempre quis que você fosse. É necessário deixar o velho homem, a velha mulher morrer. Então, para viver o que Deus tem para mim, eu preciso dizer não para quem eu era. Eu preciso dizer não para quem os meus pais queriam que eu fosse. Os meus amigos queriam que eu fosse, sabe? Eu preciso passar por um processo de transformação. Eu preciso
entender que a Ana Lúcia que eu mesma construí, a partir das minhas próprias expectativas, a partir das minhas experiências, a partir das minhas crises, a partir das minhas feridas, a partir das minhas angústias, ou a partir das minhas conquistas, dos meus sonhos, dos meus objetivos. Tudo isso precisa ser destruído para que Deus possa construir a Ana Lúcia, planejada por Ele desde antes da fundação do mundo. Querido, deixa eu te perguntar, você crê que Deus tinha um projeto na vida de Paulo? E você crê que Deus tem um projeto a respeito da sua vida? O que vai mudar a sua história é quem vai responder, é a quem você vai responder a partir de agora. Quais as expectativas que você vai suprir? Sabe? Quais são as expectativas que você vai satisfazer? Quais são as vontades que você vai obedecer? Quais são os sonhos que você vai realizar? Quais são os propósitos que você vai cumprir? Então, para dizer sim para Deus, nós precisamos aprender a dizer não para nós. É necessário haver essa ruptura e que Deus nos ajude. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a fazer a coisa certa, a tomar a decisão correta e a cumprir a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Que isso se cumpra na minha vida e na vida do meu irmão e da minha irmã. Que hoje, Pai, o Senhor possa recalcular a nossa rota. Que hoje a gente possa romper com tudo aquilo que não vem do Senhor. E o Senhor possa fazer tudo novo, de novo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe com essa palavra e que você seja canal de Deus para que Ele abençoe outras pessoas também. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Eu sei que você pode fazer isso. Amém? Se ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve, clica no sininho e recebe todas as notificações. Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.